Bom dia, amados irmãos e ouvintes. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos na manhã deste dia. Queridos, a palavra de Deus lá em Salmos 131 diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Vamos orar, amados. Senhor nosso Deus e nosso Pai, exaltado seja o Senhor, bendito é o Senhor, Pai. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor. Só o Senhor é merecedor, só o Senhor é digno de toda a nossa adoração, de todo o nosso louvor. Ó Deus querido, muito obrigado porque o Senhor acrescenta mais um dia à nossa vida. Obrigado porque sem Ti nós não somos nada, Pai, e nada nós podemos fazer. Nós declaramos na manhã deste dia o quanto nós somos totalmente dependentes do Senhor. Trabalha em nossas vidas, trabalha em nosso ser, Senhor. Ó Deus querido, muito obrigado pela noite de descanso, de repouso que o Senhor nos proporcionou. E por mais esse dia criado por Ti, Pai. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós o convidamos para que o Senhor participe de todas as nossas atividades no dia de hoje, nos orientando, nos conduzindo em nossas atitudes, em nossas ações, em nossas decisões. Ó Deus querido, que o Senhor abençoe a nossa nação, abençoe as nossas lideranças, nossas autoridades, os nossos governantes, abençoe os nossos amigos, os nossos inimigos, os nossos irmãos. Pai querido, abençoe a Tua igreja espalhada na face da terra. No nome santo do Senhor Jesus, Pai, nós somos gratos ao Senhor porque o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, mas segundo a Tua misericórdia. Segura em nossas mãos, ajuda-nos no dia de hoje, Senhor Deus, a agir de conformidade com a Tua vontade. Tenha misericórdia das nossas vidas, Pai, e perdoe os nossos pecados. No nome santo do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, é que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém, Senhor. Fundação do mundo, nosso Deus.
Bom dia a todos, que a graça do Senhor repouse sobre nós. Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 22 em diante, diz assim: Imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Todavia, o barco já estava longe no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Quando os discípulos o viram, andando sobre as águas, ficaram atemorizados e exclamaram: É um fantasma! E gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus respondeu: Vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então os que estavam no barco adoraram-no, exclamando: Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. O texto registra um fato curioso e interessante que só Mateus registra. Depois de ter multiplicado os pães, Jesus insistiu com os discípulos para que eles fossem para o outro lado do lago. E agora ele se retirou para orar. E quando Jesus viu uma tempestade, ventos contrários estavam açoitando o barco. É interessante notar que ali estavam alguns que eram pescadores experientes e conheciam muito bem aquele mar. No entanto, dá a entender que todo o conhecimento que eles tinham não estava sendo suficiente para resolver aquele problema. E o texto então nos fala que Jesus foi ao encontro deles. Jesus viu a necessidade dos seus discípulos e foi ao encontro deles. Às vezes temos uma ideia de Cristo, de Deus, que estão lá nos céus e distante, longe, e as coisas acontecem à nossa volta sem a percepção destes. Mas há uma realidade. Deus é um Deus presente e que vê todas as coisas e todas as nossas necessidades. Não é sem motivo que Deus chama Moisés para libertar o seu povo e diz: Vi a aflição do meu povo, ou ouvi o clamor do meu povo. São expressões constantes. Um Deus que sabe de tudo o que se passa conosco. O salmista expressa isso de maneira clara, dizendo: Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tempestades, vendavais, todos nós estamos sujeitos a essas situações. Mas é importante pensar num Deus que vê, num Deus que ouve o nosso clamor. E muito mais do que isso, Deus vem ao nosso encontro. Jesus foi ao encontro dos discípulos para socorrê-los naquela necessidade. Causou-lhes espanto, pensaram tratar-se de um fantasma, mas no entanto Jesus disse: Sou eu, não temais. E então, entrando no barco, a tempestade se acalmou, os ventos pararam. Jesus vindo ao encontro trazendo soluções. Quantas vezes
tempestades vêm sobre nós. O importante é termos a companhia do Senhor, termos a assistência do Senhor, ter a certeza de que Ele está conosco e nunca nos desampara. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus vem ao encontro, e então eles puderam chegar a outra margem, seguros, tranquilos, porque Jesus estava presente. Jesus precisa ser a nossa companhia constante. Quando 2 discípulos estavam desanimados, voltando para casa depois da morte de Jesus, Jesus se aproxima, começa a falar das Escrituras, e então, quando perceberam que era Jesus no partir do pão, ficaram animados e voltaram para Jerusalém para avisar que Jesus de fato havia ressuscitado. A presença de Jesus os reanimou, os fortaleceu e eles puderam voltar rapidamente para Jerusalém. Qual o vendaval que está passando por sua vida? É importante que você convide Jesus para estar presente e deixar que Ele tenha o controle da situação. Ele não está lá distante, longe de nós, deixando que as coisas aconteçam. Ele está no controle da situação. Deus presente está conosco, pronto todos a salvar, diz uma música evangélica. É certo que Ele não nos abandona, Ele está sempre conosco, não importa qual vendaval seja, mas Ele vem ao nosso encontro, Ele acalma a tempestade. E o salmista se expressa no Salmo 46, dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na adversidade. Portanto, nada temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que se encrespe as águas e se lancem com fúria contra os rochedos. Deus é o nosso refúgio. Tempestades vêm. Estamos aptos para enfrentá-las com a ajuda do Senhor Jesus Cristo. Ele estende a sua mão, Ele nos fortalece, Ele nos sustenta. Confiemos nele, dependamos dele. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Amém. Coração dorido, gozo, paz, consolação. É porque nós não levamos tudo a Ele em oração. Andas triste, carregado
conta-lhes em oração, e por seu amor tão terno, paz terás no coração. Amigo, disto prova nos mostrou o quando para resgatar-nos ele humilde se encarnou. Derramou precioso sangue para nos purificar. Gozo em vida e no futuro já podemos alcançar. Já podemos alcançar. Já podemos alcançar. Vamos orar, queridos irmãos. Pai querido, obrigado pela tua palavra lida, obrigado pela meditação desta manhã. Que o Espírito Santo do Senhor aplique, Senhor, esta palavra em nossos corações, em nossas vidas. E que as dificuldades, as tempestades que nós venhamos enfrentar no nosso dia a dia, jamais venha desviar, Senhor, tirar a nossa confiança em Ti. Muito pelo contrário, mas que as dificuldades, os problemas possam ainda mais aumentar a nossa confiança no Senhor. No nome santo do Senhor Jesus, o nosso Salvador, é que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém, Senhor. Meus irmãos, tenhamos todos um bom dia no nome santo do Senhor Jesus e que o Senhor nos abençoe e nos guarde.